para a gente iniciar a semana juntos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, está conosco o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, já para nos ajudar a entender essa segunda-feira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Eduardo Vanin, começamos a semana já com baixas consideráveis para os preços da soja em Chicago e você encapotado em Curitiba, Paraná. Me parece que por aí esfriou igual o mercado lá nos Estados Unidos. Sim, agora deve estar os seus 10 graus aqui. E chovendo. Jesus. Vai ser a semana inteira assim. Pois é, Deus nos ajude. Principalmente a vocês que estão em Curitiba, a capital mais fria desse país. Vanin, o que acontece com o mercado em Chicago? Tem espaço e tem motivo para essas baixas de 2 dígitos já nessa segunda-feira, nessa manhã de segunda-feira? Bom, hoje o mercado bem azedão, começando pelas bolsas na China, queda forte em Hong Kong, também em Xangai, queda de 0,8%. O Xangai volta às suas mínimas lá de fevereiro, quando os planejadores chineses criaram um fundo de compra de ações lá em Hong Kong para sustentar o mercado. E então volta para aquelas mínimas. E além disso, nós temos o clima americano que vai passar a chover menos em Iowa, Dakota do Sul, Nebraska, e nesse caso, chover menos nessa região é bom, é necessário. E vai começar a esquentar, o que é bom também. Bom, então nós temos uma combinação aí negativa, portanto, para os preços, que vem não só dos fundamentos, mas também do mercado financeiro. Mercado financeiro negativo, é bom, aí você pode juntar também demanda, que é boa, mas ela está aqui no Brasil, concentradona, Brasil muito mais barato ainda. Portanto, os Estados Unidos continua vendendo merrecas, continua vendendo um barquinho ali, outro aqui, muito devagar, muito caro, e, portanto, o programa americano nada acontece. Provavelmente o USDA, não sei se agora, já sexta-feira nós temos aí o relatório de oferta e demanda, daí o USDA talvez já faça mais uma redução no programa de exportação da safra que vem. Aí, quer dizer, negativo. Era isso que eu queria entender. Essa lentidão no programa de exportação, ela refere-se às duas safras, o restinho, né, o último respiro aí da safra 23-24 dos americanos, e 24-25 também, ou o foco do mercado agora é esse programa lento da nova safra, Vanin? É muito mais da nova safra, sim. Da safra velha, estamos aí nos finalmente, pode ter algum ajuste, provavelmente para cima, no estoque, aliás, para baixo na exportação, para cima no estoque de passagem, o que também é negativo, mas não seria muito. Aí realmente a dúvida fica para o programa de exportação da safra que vem, que o USDA vê como 49 milhões e 700, que é maior do que a atual, que começou mais forte, mas não ganhou ritmo. E aí o mercado se pergunta, horas, se a safra que vem já está num ritmo muitíssimo lento e o USDA prevê um crescimento, como? Por quê? Quando? Essa é a questão. Já que o Brasil continua muito mais barato do que os Estados Unidos, tanto agora para o spot, agosto, setembro, e principalmente para a safra nova nossa, que está uma barateza em relação aos Estados Unidos. Agora, Vanin, o que tirou tanta competitividade da soja norte-americana, além da competitividade brasileira? Tem mais algum fator que pesa para que a demanda esteja concentrada aqui? Ou é uma condição de não só competitividade por preço, mas também por produto? É isso que mantém a demanda concentrada aqui? Ou tem mais outros fatores que afastam os compradores nesse momento da soja norte-americana? Bom, ahn, esse é uma mudança estrutural. Ela não é de hoje. Ela vem sendo construída principalmente a partir de 2023, ano passado. O Brasil crescendo produção,
Quando o Brasil passou de 140 milhões de toneladas de produção e a capacidade de escoamento continua crescendo, então o Brasil acaba invadindo, vamos dizer assim, o período de embarque dos Estados Unidos, onde ele tem que vender a grande parte do programa e precisa embarcar esse volume, que é durante a janela outubro até fevereiro. Então o Brasil vem tirando cada vez mais espaço dessa janela dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos não conseguem competir com nós por dois motivos. Primeiramente, porque a capacidade de escoamento dos Estados Unidos não cresce, ela é a mesma, não há uma pressão de escoamento como aqui no Brasil. E um outro ponto, até mais importante, é que os Estados Unidos está se tornando cada vez mais um esmagador de soja do que um exportador de soja. Essa proporção era meio a meio, exportação até um pouco maior do que o esmagamento, e agora nós vamos ter aí 60-40, e com tendência de ficar ainda mais esse balanço mais para o esmagamento e menos para a exportação. Aí as tradings não têm essa pressão como tem aqui no Brasil de escoar. E aí nos Estados Unidos, como não há essa pressão de escoamento, você não cria um cenário de competitividade. Sim. Agora, Vanin, nesse balanço que pende mais para o esmagamento, isso ajuda o produtor a vender melhor quando ele olha para as indústrias estão pagando mais do que a exportação nesse momento nos Estados Unidos, isso ajuda a manter ali pelo menos as margens do produtor um pouco mais equilibradas, ou nesse momento, quando a gente olha para a soja, para o farmer selling do americano, ele está meio estrangulado. Não ajuda, não. Até porque, como o estoque de passagem ele vai ser maior e a safra vai ser maior do que o ano passado, do que a safra que está acabando agora, não há uma pressão de compra, não há pressão de alta dos bases internos americanos, quer dizer, a rentabilidade do produtor americano, apesar do crescimento do esmagamento local, ela não está boa. Por quê? Chicago caiu demais. E é isso que temos que entender, o produtor aqui no Brasil também. Essa mudança estrutural que acabei de comentar, ela é muito ruim para a Bolsa de Chicago. Se é ruim para a Bolsa de Chicago, é ruim para nós e ruim também para o produtor americano. Portanto, não tem se convertido numa margem melhor para o produtor americano, não. Na verdade, pelo contrário. Vani, isso te traz tendências ou traz ao mercado sinalizações de que as próximas safras poderão vir com menor área de soja em relação a milho, em relação a trigo, ou ainda é cedo para a gente pensar nisso porque o produtor precisa ali fazer um equilíbrio entre as culturas nos Estados Unidos? Olha, provavelmente sim. O preço está dizendo para o produtor americano para lá, para a próxima temporada, 25, 26, para ele reduzir a área da soja, do milho, do trigo, enfim, nada está muito bom. Verdade. Então, nada está muito bom. A área americana total pode reduzir, pode ser menor, sim, igual nessa. Nós temos uma área total, 6 milhões de acres, pelo menos por enquanto, menor do que a temporada passada. E pode ser ainda menor. O preço está dizendo para o produtor americano para ele reduzir. Seria bom também o Brasil parar de aumentar a área. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Porque a demanda está crescendo? Sim, está crescendo. China já comprou, só para ter uma ideia, 101 milhões de toneladas, iniciando em setembro. Isso não é importação, não é recebimento, é compra. Ela já comprou, somando as origens, até agora, semana passada, 101 milhões. Então, provavelmente, a importação de soja pela China na temporada 23-24 pode chegar a 105 milhões. Certo. E então, quer dizer, está crescendo, ok, mas ela está crescendo a preço baixo. Quer dizer, nada muda. A oferta tem sido sempre maior do que a demanda. E aí, tanto o Chicago continua pesado, assim como também os bases, custo de frete China, e, portanto, os prêmios aqui para nós também. Vanin, eu vou já trazer, portanto, a pergunta da Ana Cláudia, que diz assim, ó, qual a quantidade de soja disponível da safra passada no Brasil e nos Estados Unidos? A gente consegue já trazer essa mensuração? Nos Estados Unidos,
deve passar aí com perto de 10 milhões de toneladas, 1º de setembro. Perto disso, 10 milhões. É o Tá. dobro. É o dobro de cenários quando a gente tem algum aperto, que seria mais perto de 5 milhões. Cenário Tá. extremamente apertado nos Estados Unidos, seria um estoque de 3 milhões e meio, algo assim. Perto ali de 120 milhões de bushel, 100 milhões. Agora aí os Estados Unidos vai passar com uns 350, 370 milhões. O Brasil, nesse momento, nossa comercialização, ela até semana passada, 68%. 68% comercializado. Então, ainda temos um terço aí pela frente para ser vendido. Um terço de 150 milhões, nosso número 152 milhões de produção. Então, mais ou menos isso. Falta aí uns 50 milhões ainda a ser vendido. Brasil, 50 milhões. E a Argentina é, já vendeu até agora perto de 11 milhões de toneladas. Portanto, falta 40. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta. 40 com mais 50, 90, e os Estados Unidos lá no dia 1º de setembro com 10. 100 milhões de toneladas no dia 1º de setembro. Maior que ano passado? Opa, sem dúvida. Maior que ano passado, especialmente pela Argentina, que estava com aquela quebra horrível de 20, produziu 23 milhões, 24 milhões de toneladas. Esse ano, 50 milhões. Bom, então temos um cenário de uma oferta bastante robusta, uma demanda que ainda está concentrada no Brasil. Isso mantém a pressão sobre Chicago. Essa pressão se intensifica com as condições, portanto, que nesse momento se mostram mais favoráveis para o desenvolvimento da safra 2024-25. Quais são suas expectativas para esses próximos, talvez, dias ou semanas do mercado, diante dessa combinação de fatores que você está trazendo para nós essa segunda-feira, Vanin? Olha, hoje tem essa pancada aí. é, Então, eu não acho que a gente que vai testar as mínimas de novo agora. A mínima foi segunda-feira passada, do movimento de queda. O novembro, por exemplo, bateu 10,98. Por que que eu falo isso? Porque tem um pagodinho aí que pode dar um samba, que é alertas e alertas e alertas de temperaturas escaldantes nos Estados Unidos. Já desde a semana passada, só que na costa oeste, Califórnia, por ali, e acima de 45 graus, a coisa de louco. E essa onda de calor, ela vai chegar nas planícies e vai pegar também um pedacinho aí do meio oeste. E temperaturas podem passar de 40, 42 graus. Vai pegar o algodão também lá no Texas. E assim por diante. Quer dizer, há uma onda de calor nos Estados Unidos depois de uma vida muito fácil da soja. Soja até agora nos Estados Unidos não sofreu nada, bastante água, temperatura baixa, mais baixa que o normal. Quer dizer, agora ela vai ser colocada, vamos dizer, vai ser testada, vai ser colocada à prova. Temperaturas vão subir e o volume de chuvas vai cair. Portanto, e agora começa o pendoamento também do milho, Uhum. no meio oeste, daqui a pouco. E aí nós vamos ter essas temperaturas diurnas e noturnas elevadas. Aí eu acho que Chicago pode, de repente, voltar a subir um pouco. Certo. Inclusive, uma das notícias que chegam ao Notícias Agrícolas nessa manhã de hoje é calor recorde do verão norte-americano e furacões podem agitar preços de combustíveis e desafiam refinarias. Olhar para o mercado de combustíveis também vai ser muito importante agora, né, Vanin? Ver, sim, sem dúvida, só que vamos falar dessa coisa dos furacões. Volta e meia, quando os Estados Unidos tá tendo algum tipo de problema de clima, de seca, muito quente, muito seco e tal, esses furacões eles acabam rompendo esses bolsões de clima quente, seco, alta pressão e tal. Se tivermos furacões seguidos, podemos ter então um cenário de não falta de períodos prolongados de falta de chuva associado ao alto calor. Vamos ficar atentos a isso aí, tá? Por exemplo, agora Nebraska, semana passada aí, passou furacão, derrubou tudo, só que trouxe bastante chuva. Que lá está sobrando chuva, não é bom, mas se tivesse faltando ia ser bom. Então veja.
clima americano está de extremos, só que por enquanto não oferece nenhum risco sério, um risco sério à produção, produtividade, área, etc, etc. Há um outro ponto também importante. Na próxima revisão da área americana, setembro, provavelmente nós vamos ver uma área de soja menor. Como o levantamento feito lá no final do mês, ele pegou do dia 30 de maio ao dia 16 de junho. Aí não pegou essas inundações que aconteceram em Iowa, Dakota do Sul, Nebraska e tudo mais. Portanto, a gente pode ter uma área americana plantada menor ou até colhida menor. Isso a gente vai ver para frente. É, Vaninha, a gente tem uma outra notícia, embora seja bastante importante também a gente continuar monitorando essa situação do clima, que é o abate de suínos aumentando 0,8% na China entre janeiro e maio em relação a 2023. E nós temos uma pergunta também aqui da Ana Cláudia sobre as margens do suinocultor chinês. Esse também vai Uhum. ser um dado importante para a gente contabilizar aí esse comportamento da demanda, inclusive pela nossa soja? Sem dúvida. O consumo de ração na China ele está menor, está menor. Porém, o farelo barato é um ponto que poucos olham, mas o percentual de uso do farelo de soja na composição geral das ações na China, ele é baixo. E ele pode aumentar. E essa é a fonte de crescimento para a demanda por soja. É a inclusão do percentual de farelo nas ações. Então, aí, claro, tem essa questão do suíno, que a população de matriz está baixa, e a margem da cria não é só do suinocultor que engorda o suíno, mas também o criador está muito boa. No geral, é uma boa informação, e daqui a pouco nós vamos começar o período sazonal de consumo maior, de aumento da demanda chinesa, que é a partir agora das festividades em setembro. Vamos ver, o ano passado foi um fiasco. O consumo não deu conta da oferta. E Certo. aí pipocou. Preço para baixo, margem ruim, e foi só desastre. Vamos ver se nessa temporada o consumidor chinês ele resolve dar comer mais e pagar mais caro, que é o que não está acontecendo. Nesse ponto eu sou pessimista, tá? Isso eu já falo há tempos. O chinês mudou faz horas. Há uma espiral deflacionária na China que ela está cada vez mais incrustada lá nos miolos dos chineses, na cabeça, no comportamento, e os restaurantes estão se adaptando, estão reduzindo cardápios, estão reduzindo preço, tamanho de restaurante, tá tudo mudando, só que para menos. O chinês está comendo, porém a preços mais baixos, devido a essa espiral deflacionária. Então, inclusive a queda nas bolsas agora, hoje, aliás, 10ª semana seguida de queda. É por isso. Nada acontece, consumo lateral, e quando a gente fala de preço, quer dizer, o preço tem que subir, para nós é bom isso, necessário, isso não é bom. Vanin, como é que a gente, nesse momento, entende o comportamento do produtor brasileiro frente a estes fatores? Nós temos essas notícias da China que não são as mais promissoras, mas temos ali uma demanda que o que eles compram estão comprando por aqui, e essa sinalização na Bolsa de Chicago ainda bastante pressionada. Nesse Uhum. intervalo, nós temos o dólar ainda, embora tenha ali registrado, né, um movimento de correção nos últimos dias, ainda alto, né, acima de 5,40, e nós temos os prêmios que na última semana você já havia nos sinalizado também num movimento positivo. Essa combinação para o produtor brasileiro, ela ainda é uma combinação que está melhor do que há alguns meses e traz sinalizações importantes, principalmente para a safra 2024-25, quando ele precisa fazer alguns negócios? Veja, não tem mudado muito, como você bem falou, em dólar, lateral, não tem mudado muito. Prêmios estáveis, Chicago caiu, voltou mais ou menos no nível que estava, e ok. Realmente foi o câmbio que deu essa alegria, e o farmer selling semana passada foi
Eu não lembro de ter um farmer selling tão grande assim, mas pode ser 4,5 milhões de toneladas numa semana, Olha só. somando as duas safras, 4,5 milhões. Meio a meio. Portanto, safra nova andou bem. Quem vendeu, parabéns. Aproveitou o câmbio lá em cima. E é o câmbio que deu essa ajuda aí para o produtor. Realmente, depender de Chicago para a safra 24 e 25 me parece um risco grande, tá? Eu não sou vendedor de Chicago nesse nível agora, porém, conforme aí o clima vai andando e se não tiver grandes rebuliços, e essa falta de demanda eh, que assusta para a soja americana, então nós vamos tendo um Chicago mais baixo. Então esse é um risco, esse é um risco. Em dólar tá lá embaixo, tá muito barato. E o milho da mesma forma. As commodities no geral em dólar estão lá nos níveis da pandemia, lá nos níveis da pandemia. Certo. Bom, isso quer dizer o que para o produtor? É hora dele continuar fazendo as suas contas e nesses repiques de Chicago, se ele puder combinar isso com dólar e prêmio, é fazer negócio, é aproveitar o mercado que ele pode sentir um pouquinho mais pesado lá na frente, Fanny. Ele tem que vender Chicago. Tem que estar vendido em Chicago, de alguma forma. Tá. É, comprando put, seguro de baixa, vendendo futuros. É a perna fraca do negócio. Uhum. Não tem jeito. Pode haver uma recuperação no prêmio, o câmbio, de repente, ninguém sabe, não é? O mercado vai querer ver detalhes desses cortes dos gastos do governo, mas não é só isso, são várias questões que estão em jogo também. A própria autonomia do BC, em fevereiro o negócio muda, tem uma série de coisas aí que pode fazer do câmbio, o câmbio se manter em um nível bem razoável, 5,50 de repente. Uhum. Tô aqui chutando, tá? Mas é isso aí. Quer dizer, agora Chicago é isso aí, amigos. Não tem. Um fator que poderia ajudar seria esse calor extremo, piora nas condições das lavouras americanas, uma área menor, mas ainda assim você vai ter uma produção que provavelmente vai ser maior do que o ano passado, que foi 113 milhões de toneladas. E o grande C, será que a China vai, esse ano, vai comprar só isso que tem comprado até agora nos Estados Unidos, ou de repente vai sair o tatu vai sair do buraco e vai começar a comprar, porque a cobertura da China para a janela setembro a dezembro é muito pequena. O Brasil não tem soja para sustentar a China igual ao ano passado. Certo. Mas veja, o tempo vai andando, nada acontece e o mercado fica fraco. Vanin, como é que a gente olha para os prêmios no início do ano que vem, já refletindo a safra nova do Brasil? Nesse caso, essa também é uma perna mais enfraquecida desse tripé de formação dos preços da soja no Brasil? Ou talvez haja uma possibilidade de fortalecimento desses indicativos por algum motivo? Para os prêmios da Safra Nova, é isso? Sim. Olha, essa é uma grande. Olha, eu não sou autista para os prêmios quando falamos início de safra, fevereiro, março. Sim. Tendo uma safra grande, especialmente no Mato Grosso, nós vamos ter pressão de venda. Não há como. Temos uma pressão de escoamento que ela é grande. Provavelmente, segundo os mapas, modelos e tudo mais, nós vamos ter uma concentração de plantio e de colheita. Atenção, isso é um pepino. É igual a 2023. A produção é grande, só que o plantio vai ser concentrado, a colheita concentrada, uma logística toda concentrada também. Sim. E aí, fevereiro, março, não tem chance, é para baixo, porque o Brasil mais precisa vender do que a China comprar. E tem que ficar atento ao seguinte: quando o Brasil está colhendo, a China está entrando ou saindo do feriado lunar, que é um período sazonal ruim, péssimo, é o pior do ano. Tá. Que é, vamos dizer, a ressaca da demanda. Sim. Igual aqui no Brasil, se você perguntar para um varejista aí de shopping e tal, ele vai falar: qual é o pior período do ano, amigo? Ele fala dois. Depois do Natal, que você já se endividou um montão, né?
ou depois do carnaval, que também você gastou tudo que não tinha e tinha, e agora você está de bolsos vazios. Na China é assim também. Depois do feriado lunar, a demanda ela entra numa ressaca. E é quando o Brasil precisa vender um monte. Portanto, cuidado aí. Quem precisa vender soja, garantir escoamento, eu não sou otimista para essa janela, não. Depois disso, depois lá para abril, maio, a depender de Chicago, aí nós já vamos ver se o produtor americano vai plantar menos. Aí, quer dizer, a coisa ela vai se arrumando, Sim. mas quem precisa dessa janela aí, muito cuidado. Vaninha, tem uma pergunta do Cássio Ribeiro de Paula, que ele diz assim: Vaninha, a posição de altas vendas dos fundos não seria um fator de menor possibilidade de quedas em Chicago? Como é que você avalia a atuação dos fundos e essas altas e baixas que o mercado pode registrar? Olha, ponto importante. Aí nós temos que quebrar as posições. É verdade, os fundos estão com uma posição muito grande, soja, milho, especialmente óleo, soja, uma posição grande vendida. E o número de contratos em aberto ele não cresce, portanto fica insustentável essa posição deles de venda. Porém, tendo muita soja, tendo muito milho ainda no mundo, não estou falando dos Estados Unidos e todo mundo. E no milho especialmente. Eu fiz uma conta semana passada, o Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia, dia 1º de junho, 45 milhões de toneladas a mais que o ano passado. Quer dizer, os fundos provavelmente recompram, devido Sim. surgindo alguma notícia boa. Só que daí entra o farmer selling do mundo. Aí uma coisa anula a outra. Esse é um ponto que acaba limitando as altas. É o que a gente viu quando soja em maio, ela ficou acima de 12 quase todos os dias de maio. 12, 12,20, foi a 12,50 e o farmer selling veio o que veio. A Argentina vendeu quase 5 milhões de toneladas, Estados Unidos vendeu quase 5 milhões de toneladas, Brasil vendeu 12 milhões de toneladas. Portanto, e aí esborrachou. Então veja, o fundo compra, mas o farmer selling vende. Uma dica de ouro, né, para quem acompanha o mercado. Vaninho, para a gente finalizar, como é que você está vendo essa baixa intensa do farelo hoje? Caindo forte lá na Bolsa de Chicago, não? Farelão, farelão, esse sempre dá uma ajuda ou não. Ou até rimou. Ou um pezinho na marmita, né, Vaninho? Olha, qual que é o ponto do farelo? A Argentina tem bastante para vender ainda. Tá? Esmagou bem, maio, esmagou 4.200. Junho não sei o número ainda, mas deve ser acima de 4. Julho, agosto deve ficar por aí, 3.800, 4 milhões. Quanto disso a Argentina já vendeu? Pouco? Bem pouco. Tem que continuar vendendo. Então a Argentina está forçando o mercado para baixo. E isso, aí o Brasil vai atrás, porque nós temos que ser mais baratos do que a Argentina para atrair demanda. E aí você cria uma desconexão. Ah, a Bolsa de Chicago está alta, mas o mercado físico está abastecido. Então você acaba tirando essa sustentação. E lembrando, aí os fundos estão comprados no farelo de soja. Chegaram a ter 110 mil contratos comprados, agora 80 e alguma coisa. Portanto, se os fundos mudarem aí de opinião em relação ao farelo, tem venda por vir. Então, o farelo, com esse esmagamento todo aí, não, também não ganha sustentação. Ganharia se a produção americana fosse bem menor. Claro, aí falta soja nos Estados Unidos, reduz o esmagamento, menos farelo. Caso contrário, não. Bom, estamos de olho. Eduardo Vanin, eu te agradeço muito por, responder as perguntas da nossa audiência. Segunda-feira que vem tem mais. Agradeço demais a sua companhia para iniciarmos a semana. Uma semana que já começa quente. Sexta-feira tem o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Assunto para a gente debater também na próxima segunda. Ver como é que o mercado vai continuar a digerir esses números. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Posso deixar só um recadinho? Quantos você quiser está em casa, Eduardo Vanin. Vamos lá. Quarta-feira agora, quarta-feira às 4 da tarde, É dia bom, hein?
É, quarta-feira, isso mesmo. Dia 10, né? Veja aí, Isso. é dia 10. Dia 10. Vamos ter aí o. Vou passar algumas dicas para o pessoal que está pensando em tirar a certificação Ancord AgroSem. Para quem não conhece ainda, é a primeira certificação no Brasil nesse tema, comercialização de grãos. E aí a Ancord vem com essa certificação. O que que vai cair, onde eu devo estudar, o que devo estudar, etc e tal. Aí eu tendo ali o que vai cair, eu vou dar umas dicas baseadas nos assuntos para o pessoal. Vai ser uma hora aí de bate-papo, um total de 4 encontros. Primeiro agora, quarta-feira, dia 10, 4 horas da tarde, todos convidados. Isso mesmo, né, Vanin? São os dias 10, 17, 24 e 31 de julho, sempre às 4 horas, no YouTube da Ancord. É importante dizer, né, Vanin? É isso aí. Né? Então YouTube da ali vão Concord. ser... é isso mesmo. Então vão ser abordados esses assuntos que caem na prova. Isso é muito importante, muito interessante, porque a certificação chega para trazer um selo a mais para esse profissional, uma atualização constante, para que ele possa atender de forma ainda mais profissional o mercado de comercialização de grãos, né? É isso aí. E todas essas mudanças que batemos o papo hoje, você vê como que a Exato. coisa está mudando. É isso. O tema do primeiro encontro é formação de preço, né, Vani? E é a base de tudo. Sem isso, Exatamente. como é que você faz conta? É Não faz. verdade, é verdade. Meu amigo, muito obrigada. Quem tá aqui acompanhando, certamente às 4 horas vai estar ligadinho em você na quarta-feira, dia 10 de julho, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Continuamos a nos falar. Até mais, Vaninho. Um grande abraço. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.